primeiro lugar, nós precisamos deixar algo absolutamente claro aqui. A tal minuta é uma peça encontrada no celular do colaborador, que em seus depoimentos disse que não transmitiu a ninguém. Nessa peça há algumas digressões e um final que fala em GLO e estado de sítio. Peça que foi encontrada no celular do colaborador. O Ministério Público sustentou na denúncia, na primeira sustentação oral do recebimento, nas alegações finais e aqui, que essa minuta foi encontrada na sede do PL, na mesa do presidente Bolsonaro. Na época, foi feita, inclusive, uma ata notarial do Dr. Paulo enviando do CID. E aí, minha gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Olha só, a defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pode causar um tipo de uma revolução na próxima audiência. Sabe por qual motivo? Simplesmente por algumas informações que a defesa do ex-presidente Bolsonaro trouxe na segunda sessão, que foi terminada ontem, no dia 3, nesta quarta-feira que passou, tá? As próximas audiências pode mudar completamente a sentença ou a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu só vou te pedir para que você acompanhe até o final. Não é um vídeo muito longo, tá? Eu preparei aí os melhores momentos das informações mais precisas que serviram, no meu ponto de vista, para mudar completamente a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu não sei se vocês se atentaram às informações da defesa de Bolsonaro, tá? Eu vou colocar agora para vocês esta informação aqui, tá? Esses detalhes que pode mudar completamente toda a história da condenação e do julgamento da audiência do ex-presidente Bolsonaro, tá, gente? Eu só vou te pedir para que você deixa aí o seu like no início desse vídeo para ajudar o nosso canal aqui que tá precisando do seu like, tá bom? Então não se esqueça, faça o seu comentário, se é novo, se inscreve no nosso canal, ative o sino das notificações. Pô, pera aí, você não vai pagar nada para se inscrever aqui no canal, tem um botão aqui embaixo com o nome inscreva-se. Você clica nesse botão, logo vai aparecer aí a palavra todas, você clica na palavra todas, pronto, fazendo assim você já tá ativado as notificações. E todas as vezes que nós subir um vídeo aqui pro canal, você vai ficar sabendo, porque o YouTube vai enviar para você uma notificação avisando que nós postamos um vídeo novo aqui no canal e você não vai precisar pagar absolutamente nada, gente. Então aproveite agora e já se inscreve agora aqui no canal, tá bom? Dá essa moralzinha pra gente aí, tá bom? Vamos embora, vamos lá. A tese da acusação é de que a criação do caos serviria, na verdade, a um golpe. Mas nós temos dois momentos. O primeiro momento pós as eleições, no início de novembro, no início de dezembro, com os caminhoneiros obstruindo as ruas, e há um pedido formal do presidente para que fossem desobstruídas. Está registrado. Aquilo seria efetivamente os ingredientes para o caos, de parar o país. E ele pediu para desobstruir. E também colocou essa mensagem antes de viajar para o exterior. Então não há uma prova, não há um elemento. E mesmo assim se fala, agora vejam a dubiedade da acusação. Em um momento se fala numa instigação, em outro momento na peça da acusação se fala em dever de garante. Dever de garante, com todo respeito, só até 31 de janeiro. Porque não tem dever de garante a partir de 31 de dezembro, perdão. Não tem dever de garante a partir de janeiro. E a prova a respeito disso demonstra que o próprio ministro nomeado, ministro do Exército, disse que os acampamentos tinham tido uma expressiva diminuição. Não tem um e-mail, não tem uma comunicação, não tem uma pessoa que atrele o presidente ao 8 de janeiro, ao punhal, não tem nada. A denúncia está baseada num general que imprime uma minuta no Palácio e no mesmo dia vai ao Palácio do Alvorada. Essa é a prova. Não existe absolutamente nada. Esse caso vai crescendo. Ele vai crescendo para colocar o presidente no 8 de janeiro.
680 processos, mais de 500 acordos de persecução penal. O acordo de persecução penal não tem que falar a verdade? Aonde está nesses acordos que Bolsonaro é o instigador, o chefe? Instigação de pessoas indeterminadas. Então, senhores ministros, para terminar a minha parte, eu vou tratar daquela que eu considero a acusação inicial, a gênese da acusação. A palavra do delator, como eu já disse aqui, que é a questão da minuta, entre aspas. Em primeiro lugar, não precisamos deixar algo absolutamente claro aqui. A tal minuta é uma peça encontrada no celular do colaborador, que em seus depoimentos disse que não transmitiu a ninguém. Nessa peça há algumas digressões e um final que fala em GLO e estado de sítio. Peça que foi encontrada no celular do colaborador. O Ministério Público sustentou na denúncia, na primeira sustentação oral do recebimento, nas alegações finais e aqui, que essa minuta foi encontrada na sede do PL, na mesa do presidente Bolsonaro. Na época, foi feita, inclusive, uma ata notarial do doutor Paulo, enviando para o presidente a tal minuta do CID, encontrada no celular do CID. Se ele tivesse, me parece que ele não precisava receber aquilo. Mas há uma ata notarial. E chega a ser pueril imaginar que ele foi para os Estados Unidos, voltou e deixou uma minuta na mesa. Ele, na verdade, tem uma conversa entre cliente e advogado que foi mandado para ele. Então, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, o presidente disse, como disseram o ministro do Exército e o brigadeiro, chefe da Aeronáutica e chefe do Exército, general e o brigadeiro, que houve uma conversa no dia 7/12. Houve uma conversa no dia 7/12. Doutor, me perdoe, apenas porque eu fiquei em dúvida. Vossa Excelência alude o tempo todo a ministro do Exército. Como esse ministério não existe, o senhor está falando de quem exatamente? Eu estou falando do chefe do Exército, desculpe. O Freire Gomes. Freire Gomes, perdão. Obrigado. É porque eu fiquei na dúvida. O ministro da Defesa. O ministro da Defesa, mas você tem razão. Eu estou falando do chefe do Exército e do chefe da Aeronáutica na reunião do dia 7. Sendo importante dizer que o chefe da Aeronáutica não estava em dezembro, porque ele viaja no final de novembro e, portanto, em dezembro o chefe da Aeronáutica não estava. Mas, como quer que seja, houve uma reunião com o ministro da Defesa, agora sim, vocês têm razão, com o ministro da Defesa e com o chefe do Exército. Pois bem, o ex-presidente Bolsonaro, no seu interrogatório, disse o seguinte, respondendo a perguntas do relator e da própria defesa: o senhor conversou com alguém a respeito de alguma medida? Sim, eu conversei sobre medidas constitucionais. Vossas Excelências poderão dizer, era cabível, como disse o Ministério Público, uma conversa a respeito de uma decretação de estado de sítio ou de GLO? Não, não era cabível. E não foi feita. Não foi feita. Daí a se dizer que houve modificação de minuta para prender, isso é a palavra do delator. Isso é a palavra do delator, isso não aconteceu. Então, senhores ministros, nós precisamos, com a importância que tem esse julgamento,
tratar a respeito dos artigos que estão na denúncia, o 359 LM. Porque aqui o procurador está falando de um iter criminis distendido. Na verdade, é uma distensão que bate o recorde mundial, porque, na verdade, nós estamos falando de algo que nunca foi visto, de um iter criminis que dura mais de ano. Pois bem, ambos os artigos tratam de violência ou grave ameaça. Com todo respeito, como disse o professor Dweck, não é possível do ponto de vista jurídico. E agora, ministro, senhores ministros, eu vou encampar a tese da acusação. Da discussão de 7 de dezembro com o chefe do Exército, com o chefe da Aeronáutica, o ministro da Defesa, o da Aeronáutica não estava, mas eu vou encampar a tese do Ministério Público. O início de execução, nós estamos falando de um crime tentado, de atentado. E, portanto, na verdade, a mera tentativa é que configura a própria consumação do delito. Um crime de atentado. Mas esse crime de atentado não é porque de atentado que ele não tem o início de execução. Ele tem o início de execução. Ele tem o primeiro ato de execução. O que se quer, na verdade, aqui é dizer que a reunião, a live que deu margem à investigação do TSE, a reunião ministerial de setembro de 2025, a primeira semana do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e mais 7 réus por uma suposta tentativa de golpe terminou nesta quarta-feira, no dia 3/9. E as sessões serão retomadas na próxima terça-feira, 9/9, tá? Você poderá assistir o julgamento conduzido por ministro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, mais conhecido como STF. Isto será ao vivo no site da BBC News Brasil ou no canal da BBC News Brasil no YouTube. O conteúdo também será transmitido pelos canais do STF. As inscrições para acompanhar o julgamento presencialmente em Brasília já foram encerradas. O STF recebeu mais de 3,3 mil inscrições de pessoas interessadas e disponibilizou 150 lugares. Isso é um absurdo, né, gente? Já ocorreram as seguintes sessões. A primeira sessão ocorreu no dia 2/9, na terça-feira, às 9 horas da manhã e teve seu término às 19 horas. A segunda sessão foi encerrada ontem, quarta-feira, neste dia 3/9 que passou, nesta quarta-feira, que deu início às 9 horas da manhã até o horário do meio-dia. A próxima sessão será nesta próxima terça-feira, no dia 9, começando às 9 horas, podendo alongar até às 19 horas. A outra sessão será no dia 10, então você que está interessado, dia 10/9, será a próxima sessão aí na quarta-feira, às 9 horas da manhã, podendo estender até o meio-dia. E a última sessão que vai definir tudo aí, se o Bolsonaro ficará preso atrás das grades, vai ocorrer no dia 12/9, na sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, podendo alongar até as 19 horas. A partir de terça-feira começarão os votos dos ministros. A ordem de votação é Alexandre de Moraes, conhecido como relator, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por último, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Pode haver mais de uma rodada de voto dos ministros, que podem primeiro decidir sobre se condenam ou não cada um dos réus. E depois sobre as penas, os 8 réus fazem parte do chamado núcleo crucial. Segundo a acusação, uma organização criminosa que teria tentado subverter o resultado das eleições de 2022 foram vencidas pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do partido do PT. Todos negam as acusações. Entre eles estão 3 generais do Exército. O primeiro é Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O segundo é Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. E Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. Além disso, há um almirante, Almir Garnier Santos. Ele é ex-comandante da Marinha. Quem integra o núcleo crucial de tentativa de golpe, segundo a PGR, foram selecionados aí os perfis abaixo para mais informações.
Eles foram todos denunciados. Eu vou mostrar as imagens deles aqui para você e o nome deles também, para que vocês possam aí acompanhar, caso vocês ainda não puderam ter essas informações, tá? O primeiro é o Alexandre Rodrigues Ramagem, isto mesmo. O segundo é Almir Garnier Santos, aí tá a foto dele. E o terceiro é o Anderson Gustavo Torres, também tá aí a foto dele. E não poderia faltar o Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que também está sendo divulgado aí a foto dele. Temos aí a foto do Jair Messias Bolsonaro, muito conhecido também, Mauro César Barbosa, conhecido como Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o Walter Souza Braga Neto, mais conhecido aí, né? Bom, pessoal, esta fonte foram fontes da Polícia Federal e todos os créditos a Jet Imagens e a Agência Brasil Reuters, tá bom? Também são réus Alexandre Ramage, ex-diretor geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Anderson Torres, que era ex-ministro da Justiça, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fez uma delação premiada que embaça parte da acusação. Nos 2 primeiros dias de julgamento, os advogados dos réus fizeram a sustentação oral de defesa, com exerção dos advogados de Mauro Cid, que defenderam a validade do acordo. Os advogados dos réus criticaram a confiabilidade da delação. Além disso, apontaram para uma suposta fragilidade de provas e para o excesso de material referente ao processo disponibilizado em pouco tempo para as defesas. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de Bolsonaro pelas acusações de liderar uma organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Outros réus, com exceção de Alexandre Ramagem, também responderam a essas acusações. Ramagem, que é deputado federal pelo PL no Rio de Janeiro, não responde mais às acusações de dano contra o patrimônio da União e à deterioração de patrimônio tombado, ambas ligadas aos ataques de 8 de janeiro. Isto porque a primeira turma do STF decidiu suspendê-las por conta de sua imunidade parlamentar durante o mandato, já que, segundo a acusação, esses crimes teriam acontecido após Ramagem assumir o cargo. A defesa de Bolsonaro afirmou em suas alegações finais do STF que a acusação é absurda e que não há provas que liguem o ex-presidente aos planos para matar autoridades, e muito menos aos atos de 8 de janeiro. Quando apoiadores do presidente invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília, em momento algum Jair Bolsonaro praticou qualquer conduta que tivesse por finalidade impedir ou dificultar a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo contrário, sempre defendeu e reafirmou a democracia e o Estado de Direito, disse a defesa de Bolsonaro. Na peça de 197 páginas, a defesa afirma ainda que a delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, deve ser anulada, classificando-a como um delator em credibilidade. Se condenado por todos esses crimes, a pena contra o ex-presidente pode superar até aproximadamente 40 anos. É muita coisa, né, pessoal? O julgamento foi marcado após o processo cumprir etapas obrigatórias como depoimento de testemunhas e interrogatória dos réus. Bolsonaro aguarda a decisão do STF em prisão domiciliar decretada no início de agosto por Moraes, após o ministro considerar que ele descumpriu uma medida cautelar que o proibia de se expressar por meio de suas redes sociais e de terceiros. A defesa de Bolsonaro afirmou ter sido surpreendida como o decreto da prisão domiciliar e disse que o ex-presidente não descumpriu qualquer medida. Então, particularmente, pessoal, é mais ou menos isso que está acontecendo, tá? Agora vai haver essas outras sessões e nessas audiências eu tenho certeza que muitas coisas ainda serão discutidas e virá à tona, tá? O STF está fazendo aí um papel e que muitas pessoas talvez possa ser que não esteja gostando, tá? Muitos têm também esse caso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro como uma perseguição política. Isto é o que muitas pessoas têm falado, né? O importante é que o julgamento está em andamento, né? E muitas pessoas estão ansiosas para querer descobrir o que é que vai acontecer com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu acredito que existe milhares de pessoas que possa ser que fique
até aliviado e um pouco mais feliz com a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Por outro lado, eu sei que existem pessoas que não vão concordar com uma prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro é querido por um lado e Bolsonaro é odiado por outro lado. Então, uma boa parte aí dessas pessoas, né, que apoiam o Bolsonaro e outras pessoas que não apoiam. Eu não dou nenhuma opinião aqui porque eu não sou muito envolvido com esse negócio de política, né? Eu simplesmente trago aqui as informações do que está acontecendo aí no nosso país, na nossa nação brasileira, tá bom? Eu sou o Josimar Santos, sou responsável por esse canal e nós estamos aqui todos os dias trazendo algumas informações que pode informar o teu dia, tá bom? Muito obrigado, carinho de todos vocês. Se você gostou desse conteúdo, quiser apoiar o canal, deixando aí o seu like, fazendo um comentário e compartilhando esse vídeo com outras pessoas, eu vou ficar muito grato, tá? Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Fui!